Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à coletiva de imprensa do Secovi, que está acontecendo no formato online. Portanto, a gente agradece a todos que estão nos assistindo ao vivo. Eu sou o Celso Petrucci, economista-chefe do Secovi São Paulo, e terei o prazer de apresentar o balanço do mercado imobiliário de 2024 e as perspectivas para 2025 com o presidente executivo do Secovi, Eli Vertain, que está aqui do meu lado. Pedimos que deixem os microfones fechados e que, durante a apresentação, vocês enviem suas perguntas pelo chat, informando o nome e veículo, que serão respondidas no final. Antes de iniciar, convido a todos que nos acompanhem a participarem dos próximos eventos do Secov. O Enacom 2025, nos dias 9, 10 e 11 de junho, é um encontro nacional dos administradores de condomínio destinados a empresários, gestores, síndicos e profissionais da área. Na sua 21ª edição, conta com as maiores novidades para o setor. Aproveitem o lote promocional. Dia 19, 20 e 21 de agosto, acontece a 22ª Convenção Secov, o maior congresso do setor imobiliário do país, criando o ambiente perfeito para promover discussões e negócios. As inscrições estão abertas também com lote promocional. E para darmos início à nossa coletiva de imprensa, eu passo a palavra para o nosso presidente executivo, Eli Vertain, para dar as boas-vindas para todos. Obrigado, Celso. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com todos vocês. Eu queria pontuar, viu, Celso, e acho que é importante a gente falar que a pesquisa Secov São Paulo, né, produzida aqui pelo nosso Departamento de Economia, é uma pesquisa da cidade de São Paulo com mais de 60 empresas associadas que fornecem dados de lançamento, de vendas, de preço, de unidades. É uma pesquisa, o Secov talvez realize a pesquisa com mais dados diretos, informados pelas empresas do mercado. Então, é muito representativa a nossa pesquisa, é muito representativo os dados que a gente tem, e é por isso que a gente preza muito por esses dados. Então, Celso, apresenta a nossa pesquisa e aí a gente debate com os amigos, responde as perguntas. Perfeito. Perfeito. Eu vou passar rapidamente por alguns dados econômicos e depois eu entro na pesquisa propriamente dita do ano de 2024. Nós, mais um ano, né? Isso não é novidade, e nós iniciamos o ano de 24 com o Boletim Focus prevendo um crescimento do país em torno de 1,9%. O país cresceu 3,5%. O nosso setor também, que tinha um PIB da construção civil previsto aí de 1,5%, já está revisto para 4,1%. Ou seja, a foto de 2024 é muito boa do ponto de vista econômico. A nossa Selic, que hoje está em 13,25%, com previsão de chegar no final de 2025 a 15%, o IPCA, que está um pouco descolado, com a previsão de chegar ao final do ano de 5,51%, e o INCC, que atualiza os nossos contratos, os nossos custos, já trabalhando aí próximo de 6% no anualizado. Aqui é uma coisa muito importante que tem sendo falado e que é importante a gente perceber o que aconteceu no último ano. As taxas longas de juros, a taxa de 1 ano, a taxa de 5 anos e a taxa de 10 anos, no último ano, ela cresceu uma média aí de 50%. Ou seja, há um efetivo crescimento da taxa de juros. A gente vai falar sobre isso aí durante a apresentação nos financiamentos. E a necessidade que nós temos de termos iniciativas, principalmente do governo, né? Também vamos falar sobre isso,
para que essa tendência da curva de juros mais longa ela decresça para que possa ajudar a nossa economia. Os empregos formais no país. O país criou mais 1.700.000 empregos com carteira assinada, 111 mil desses empregos na construção civil, ou seja, nós temos uma empregabilidade muito alta e a taxa de desocupação ou taxa de desemprego, como se falava muito há algum tempo atrás, beirando aí 6%, ou seja, é o nível mais baixo da série histórica da taxa de desocupação. Agora nós vamos entrar no mercado imobiliário da cidade de São Paulo. E como ele gosta de falar, eu queria que vocês, quando vissem os dados de 2024, tivessem a percepção que nós estamos falando de uma foto e não do filme. Né? Ano de 2024 foi um ano bastante produtivo no setor imobiliário. Nós, somente de empreendimentos verticais, lembrando que a nossa pesquisa ela só trata de empreendimentos verticais e só trata de unidades residenciais. Não tem aqui nenhum número de unidades não residenciais. Nós tivemos 104.400 unidades lançadas, e vocês percebam na parte de baixo do gráfico, o azul escuro, né, o crescimento que teve a participação do programa Minha Casa Minha Vida. E lá em dezembro de 2023, representava 50% das unidades lançadas, e durante o ano de 2024 já atingiu 63% das unidades lançadas. O valor global de lançamento, lembrando que todos os nossos números, em termos de valores, eles são atualizados pelo INCC de dezembro de 2024, então na série toda ele está atualizado. Nós lançamos um total de 55 bilhões de reais. E aí é lógico que a participação do Minha Casa Minha Vida, que também aparece ali na faixa de baixo, foi de 16 bilhões e 900, mas os outros mercados, ou seja, todas as outras tipologias oferecidas, importaram aí mais de 38 bilhões em lançamento. Aí, se você me permite, no gráfico anterior, mesmo assim, a gente percebe em valor de vendas um crescimento de 72% no Minha Casa Minha Vida, contra 3% dos outros mercados. Então, em quantidade, a participação aumentou, mas em VGV também vem aumentando a participação do Minha Casa Minha Vida. Só para quem gosta de olhar números para trás, né? Em dezembro de 2020, o mercado do Minha Casa Minha Vida, em reais atualizados em São Paulo, era um mercado de 8 bilhões. Hoje é um mercado de 17 bilhões, praticamente. Exatamente. 16 bilhões e 900. Exatamente. Vendas. O maior número da nossa série histórica também, mais de 100 mil unidades vendidas. E nas vendas, vocês percebam que outros mercados, ou seja, todas as outras unidades disponibilizadas em empreendimentos verticais, representa aí 44% do número de unidades comercializadas, e Minha Casa Minha Vida, 56% das unidades comercializadas, também com crescimento significativo. E aí cabe um comentário também, me permita voltar atrás. Lançamos por volta de 100 mil, vendemos por volta de 100 mil. Ou seja, o que está sendo lançado está sendo vendido. Como está se vendendo um pouco a mais do que está sendo lançado, a gente tem um estoque diminuindo, que nós vamos ver lá na frente. E isso contraria, vamos dizer, o movimento de 2022 e 2023, que os lançamentos tinham um número bem menor do que as vendas. Né? Esse ano de 2024 já foi mais equilibrado o número de unidades lançadas e o número de unidades vendidas. Vendemos aí um total de 54 bilhões. Para 55 bi de lançamento. É significativo. Muito significativo. Mostra a aderência do mercado. Né?
Desses 54 bilhões, 39 bilhões praticamente de outros mercados e 15 bilhões de Minha Casa Minha Vida. Alerto também, voltando a dezembro de 2020, vendíamos perto de 7 bilhões em imóveis do Minha Casa Minha Vida. Em 2024, vendemos 15 bilhões. E graficamente a gente percebe como o 24 subiu tanto o preço como o lançamento Perfeito. de Minha Casa Minha Vida com relação à participação total. Perfeito. Aqui é uma outra leitura, e é interessante, porque se vocês olharem o mapa do município de São Paulo, né, lembrando que a gente está falando aqui dos 96 distritos da cidade de São Paulo, esse é o desenho dos lançamentos imobiliários. Então, aqui nós estamos falando de outros mercados. Lançamos 38.600 unidades, com 6% a mais, 38 bilhões e 100, com 3% a mais. Vendemos 45.800 unidades, com 14% a mais, e com um valor global de vendas de 38 bilhões e 900. É interessante perceber, vamos dizer, a concentração dos lançamentos na região mais central da cidade, na Zona Sul. Né? Aqui a gente destaca os 15 principais distritos da cidade, e é muito interessante, porque nesses 15 principais distritos, que estão ali uma cor mais forte, ali, azul, concentra 65% do número de unidades lançadas e concentra 75% do valor, ou seja, são os distritos onde existe uma maior dinâmica do mercado imobiliário em outros mercados. Mas não é à toa. Volta, por favor, Celso. Não é à toa. Não é só a dinâmica do mercado, é o território da cidade que existe infraestrutura. As pessoas querem morar, as pessoas querem comprar seus apartamentos ou mesmo suas casas nos bairros onde tem infraestrutura. O que é infraestrutura? É transporte, é escola, é lazer, é policiamento, etc., cultura. Então, o mercado imobiliário, na verdade, ele constrói aonde a legislação permite, mas aonde tem demanda. Quem determina este desenho é o consumidor, e não o mercado imobiliário. Aqui é uma oportunidade para a gente também poder perceber de todas as unidades lançadas de outros mercados, essas 38.575, a gente apresenta aqui a tipologia por dormitório, a gente apresenta a faixa de preço, né? A gente apresenta a faixa de metragem útil e a zona da cidade, né? Com a concentração de 35% de todas as unidades lançadas na zona sul de São Paulo. Mas interessante é que nós temos aí, vamos dizer, uma distribuição bastante. Como é que eu posso falar? É uma distribuição bastante entrosada com a demanda. Né? É a demanda que determina. Ninguém vai vender geladeira no Polo Norte. A gente vende apartamento onde as pessoas. A gente fabrica e vende apartamento onde as pessoas querem morar e comprar. Muita aderência no mercado. No Minha Casa Minha Vida, né, o que a gente percebe, lembrando que além dessas unidades lançadas e além das unidades vendidas, nos 10 meses compreendidos entre dezembro de 23 a setembro de 24, a prefeitura do município comprou quase 22 mil unidades. Tu pode entrar, lembrando que essas unidades não fazem parte da nossa pesquisa. Nossa pesquisa só trata de mercado. Mas aqui, o que me chama a atenção é o seguinte, que a gente já percebe que, alguns anos atrás, quando a gente falava de habitação de interesse social, a gente falava só das franjas da cidade. E hoje a gente já percebe que o programa Minha Casa Minha Vida está trazendo esta franja da cidade para as áreas com mais infraestrutura, aquilo que você acabou de colocar. Na verdade, isso decorre de uma legislação urbana
que favorece que as unidades de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, sejam lançados neste território que tem infraestrutura. Desde o plano diretor anterior e com a revisão agora ainda mais reforçada, agora que eu digo de um ano e meio atrás, você tem uma maior incentivo do ponto de vista urbanístico, legislativo, para que se produzam unidades do Minha Casa Minha Vida no mesmo território que toda a cidade quer morar. Isso é muito importante socialmente, porque a partir do plano diretor, você passa a não jogar, não excluir os apartamentos do Minha Casa Minha Vida, e sim trazê-los em direção à área central com infraestrutura. Isso é uma política social muito importante que a cidade de São Paulo está fazendo. Perfeito. Lembrando, né, gente, desde setembro de 2023, o programa Minha Casa Minha Vida atende imóveis com até R$ 350 mil de valor de renda e atende famílias com até R$ 8 mil de renda. Mas ele passa a atender, e a gente vai perceber isso quando olhar aonde estão os empreendimentos, ele passa a atender a partir de 2.640 de renda familiar até 8 mil de renda familiar. Aqui já está a distribuição dos distritos com mais unidades lançadas e o valor do lançamento dos 15 principais distritos. Vocês percebam que aquilo que eu estava colocando, você já vem muito mais empreendimento no centro, no início da Zona Leste. A gente vai achar muita coisa ali, bairros como Belém, bairros como outros bairros da Zona Leste, mas mais próximos do centro. Né? Nós temos aí nos 15 distritos 56% de unidades lançadas, 37 mil, e 56% do valor dos lançamentos na cidade de São Paulo. Esse mapa da esquerda ilustra perfeitamente o que uma legislação urbanística inclusiva produz. Você produz unidades em direção ao centro e não mais nas franjas da cidade. Isso é muito importante. É uma legislação urbanística inclusiva. É isso. É isso. Que a gente chama de urbanismo social. Exatamente. Aqui, vamos dizer, as tipologias dos apartamentos de Minha Casa Minha Vida, 81% da oferta de Minha Casa Minha Vida são apartamentos com 2 dormitórios, 70%, praticamente 69%, ainda tem o preço abaixo de 264, só 31% chega até 350 mil. A metragem que prevalece é entre 30 e 45 metros quadrados, com 83% das unidades. E a zona da cidade, com o maior número de unidades produzidas, 38%, 24 mil unidades, é a Zona Leste. Mas a Zona Sul também é muito forte, o centro muito forte, com 6.500 unidades. Ou seja, isso faz parte desse processo que o plano diretor, a lei de zoneamento, está tentando implementar, de trazer as pessoas para onde nós temos infraestrutura bem. Eu queria fazer uma observação ainda na tabela anterior. Perceba na faixa de preço, 70% aproximadamente, com 40, menor que 264 mil. Isso é o esforço de produção das empresas no mercado, porque nós estamos falando de produção privada, nós não estamos falando aqui de produção pública. Como a iniciativa privada consegue, com tecnologia, com engenharia, produzir cada vez mais habitação dentro do bolso da capacidade de pagamento do contrato. Venda sob oferta, ou como costumeiramente se chama, velocidade de venda. É lógico que a velocidade de venda de Minha Casa Minha Vida, que eu repito, vai para famílias de R$ 2.600 até R$ 8.000. Ela é praticamente 50% maior do que os empreendimentos de outros mercados. É natural. E aqui eu trago a oferta final da cidade de São Paulo desde dezembro de 18 até dezembro de 24.
E a gente vem percebendo ano a ano a queda na oferta final. Ou seja, nós tínhamos em 31 de dezembro de 24, 60.652 unidades não vendidas na cidade. E o escoamento dessa oferta caindo de outros mercados, caindo para 7 meses, e do Minha Casa Minha Vida também caindo para 7 meses. E mais importante do que isso, desta oferta, né, quando a gente olha a fase do empreendimento, olhando os últimos 36 meses, somente 1% das unidades estão prontas, 51% está nos primeiros 6 meses de lançamento e 48% estão em construção. Hoje a gente afirma, tem um estoque baixo de unidades de lançamento na cidade de São Paulo. 7 meses, tanto para Minha Casa Minha Vida como outros mercados, é muito baixo. A produção não está acompanhando a demanda. Nós precisamos aumentar a oferta para poder equilibrar esse estoque. E está baixo. Falando questão dos distratos. Né? O distrato, ele cada vez mais mostra o acerto que foi a lei de 2018, né, editada na época do presidente Temer, né? E os distratos hoje, eles são muito mais aquelas situações pontuais que acontecem numa família em 12 meses, ou em 24 meses. O problema do distrato é coisa do passado. O nosso índice está cada vez mais baixo, ele atingiu aí 4,5%, o que significa dizer o seguinte: a cada 1.000 unidades vendidas nos últimos 12 meses, houve um distrato de 45 unidades. Isso demonstra a satisfação dos compradores do imóvel. É marginal. Eles não querem distratar. É isso aí. Falar um pouquinho do mercado imobiliário do interior, lembrando a todos que estão nos assistindo, que no próximo dia 26 de fevereiro a gente vai estar fazendo a coletiva de imprensa com os resultados de 2024 do interior de São Paulo e da Baixada Santista. Nos últimos 9 meses foram lançadas no interior 47.000 unidades, um VGL um pouco menor nos 9 meses de 24 em relação a 2023, também tem a ver com o programa Minha Casa Minha Vida, 20 bilhões e 900, 48.000 unidades vendidas, um pouco menos do que nos 9 primeiros meses de 2023, mas com um VGV de 20 bilhões em 9 meses. Ou seja, dá para a gente pensar, né, nós estamos vendendo na capital em torno de 55 bilhões. Com o fechamento do interior, deve estar em um mercado de aproximadamente 25 bilhões. Então, a gente pode afirmar que o estado de São Paulo, né, contando as 41 cidades e mais a capital, nós temos aí já um mercado de 80 bilhões de reais de venda, né, no ano de 2024. O mercado imobiliário nacional, lembrando também, no dia 17 de fevereiro, essa mesma hora, às 10 horas da manhã, a gente vai estar fazendo a coletiva de imprensa do mercado imobiliário nacional, onde nós consolidamos os dados de 221 cidades que usam a mesma metodologia de pesquisa. Oferta inicial, mais lançamentos, menos vendas e menos distrato. Né? E nós temos hoje já registrado nos 9 primeiros meses do ano, nessas 221 cidades, incluído São Paulo e o interior de São Paulo, lógico, 260.000 unidades lançadas, com crescimento de 17%, e 292.000 unidades vendidas. Um mercado aí de 163 bilhões vendas nesses 9 meses e de 146 bilhões de lançamentos nesses 9 meses. E aí um detalhe interessante, quer dizer, desses 163, 164 bilhões, São Paulo, o estado de São Paulo, representa 80 bilhões desse mercado. Está incluído São Paulo também, sim, mas São Paulo representa... Porque aqui nós estamos falando de 9 meses. Em São Paulo nós estamos falando
Sim, mas do ano de 24. mostra o tamanho do peso do Sim, mercado. sim, sim. O tamanho do mercado está aqui, ó. A gente anualizando, né? Do lado direito do gráfico, nós temos aí, nos últimos 12 meses, foram lançadas 360 mil unidades nessas cidades, foram vendidas 379 mil, a oferta final é 276 mil, e o tempo de escoamento de oferta é muito próximo do que está dando aqui na capital. Praticamente entre 8 e 9 meses. Né? E com o crescimento do programa Minha Casa Minha Vida já acontecendo no país, né? Com todas aquelas mudanças, adequações que foram feitas em setembro de 23. Crescendo na pizza o percentual de lançamento, crescendo na pizza o percentual de vendas, né? E a oferta final atingindo aí, no Brasil, imóveis não vendidos, de Minha Casa Minha Vida, 91.840 unidades em setembro do ano passado. Tempo de escoamento de oferta, 7,1 meses, ou seja, Muito baixo. muito baixo. Né? Durante o ano de 2024, houve uma queda significativa da oferta. E agora nós vamos falar vamos dizer, o que dá um dos pilares do mercado imobiliário é o financiamento imobiliário. E também o financiamento imobiliário acabou surpreendendo em 2024. Vou mostrar para vocês os números da ABCIP. A ABCIP, no início de 2024, ela achava o seguinte, que o financiamento imobiliário em 2024 seria muito próximo ao que aconteceu em 2023, ali em torno de 153 bilhões. Foi para 186. Como para 186 bilhões, o financiamento cresceu 22% em valores, cresceu 14% em unidades, a aquisição cresceu 21% e foi o ano de maior financiamento para a construção no país. Né? Os planos empresários atingiram 50 bilhões. Aqui, os números não estão atualizados por dezembro de 2024. Aqui é nominal os valores que eu estou apresentando. Mas de 23 para 5 para 24, cresceu 27%. É muito grande. Não, se você olhar de 2021 a 2023, nós temos uma média ali de 40, 41, 42 bilhões de financiamento. Passamos para 50 bilhões. Os 136 bilhões que foram financiados para aquisição, 93 mil foram para imóveis usados e 43 mil para imóveis novos. A nossa percepção, e a percepção da ABCIP também, é de que o ano de 2025 vai ser um ano de muita entrega. Então, nós vamos ter um crescimento forte do financiamento de aquisição de imóveis novos. E aqui tem uma surpresa agradável que a gente assistiu aí na coletiva de imprensa da BC, na semana passada. A inadimplência do financiamento imobiliário ela está no nível mais baixo. Né? Eu sempre insisto, para falar o seguinte, a inadimplência ela atravessou a crise que nós tivemos lá, de quebra de bancos, ela atravessou o pior mercado, a pior economia que nós tivemos, que foi 2014, 2015, impeachment em 2016, pandemia em 2020, 2021, parte de 2022, ela sempre esteve abaixo de 2%. Mas agora, surpreendentemente, a inadimplência está em 1%. Isso mostra que o brasileiro dá valor para a sua aquisição, para a sua casa própria, e que, por ser vamos dizer, um produto, né, o maior valor agregado que a pessoa vai ter durante toda a sua vida, ele preserva muito a adimplência do seu contrato. A poupança. A poupança tem se mantido aí no nível de
torno de 750 a 800 bilhões de reais, já desde 2021. A captação líquida negativa caiu bem, né? Ela em 2023 foi de 72 bilhões, em 2024 de 22 bilhões. Mas, vamos dizer, pelo andamento da economia e pela trajetória da taxa de juros, dá para a gente pensar que a caderneta de poupança vai ficar aí nos próximos anos, principalmente 25 e 26, entre 750 e 800 bilhões. Ela ainda é fundamental para os financiamentos imobiliários, ela é muito importante para o financiamento imobiliário, mas ela não tem uma previsão de crescimento. Como não tem previsão de crescimento, também não tem previsão de cair já em termos. Um patrimônio nacional. É impressionante. Aqui está a projeção que a BCIP está fazendo para o ano de 2025. Ela prevê que os financiamentos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo eles vão voltar ao que foram em 2023, em torno de 150 bilhões. Está projetando aí uma queda de 15% a 20%. O financiamento do SBPE ficando no intervalo aí de 150 a 160 bilhões. E o fundo de garantia, como o ano passado, teve um ano bastante saudável em termos de utilização de orçamento, ela está projetando que vai conseguir se manter o orçamento do fundo de garantia. Aqui está a nossa estrutura de funding do mercado imobiliário. Aqui cabe alguns comentários. Né? Vai dizer o seguinte: as operações de mercado cresceram muito nesses últimos anos. Letras de crédito imobiliários, fundos de investimento, certificado de recebíveis. Mas, se vocês perceberem, ainda 1,4 trilhão o que tem é recurso do SBPE e do Fundo de Garantia. E o Fundo de Garantia ele traz no seu bojo, vamos dizer, as menores taxas de juros de financiamento imobiliário, de 4,5% a 8,16% ao ano. Então, o nosso setor está bem provido de estrutura de fundo. Agora, nós estamos trabalhando junto com outros players para que as LCIs possam voltar para o prazo de carência de 90 dias. Nós estamos trabalhando para que os fundos de investimento imobiliário sejam tratados da mesma forma que está sendo tratado o mercado imobiliário na reforma tributária, né? Aquele veto de está se propondo derrubar o veto do executivo. Né? Ou seja, continuamos trabalhando, continuamos falando em liberação de 5% de depósito compulsório, continuamos conversando com a Engea, que pode possibilitar uma grande securitização de créditos feitos. Ou seja, a gente está trabalhando em diversas frentes, né, tentando trazer mais recursos para o mercado imobiliário. Lembrando, se me permite, Celso, por favor, lembrando que quando a gente fala de 24, ok, é a foto, como você falou, mas evidentemente que um dos maiores desafios do setor para 25, 26, talvez até 27, é funding. Falta recursos para que a produção imobiliária atenda a demanda. A demanda exige mais recursos para o setor imobiliário. Isso é um desafio muito grande. Dois, os outros fundings que não SBPE e FGTS, com o aumento da taxa de juros, eles têm um encarecimento também. E isso afeta, de alguma forma, a produção imobiliária. Não o comprador, porque o comprador ele pode comprar no sistema financeiro ou no Minha Casa Minha Vida com taxas reguladas, tem a portabilidade, eles sempre vão ter um bom momento. Mas para a produção, funding hoje é um desafio importante do nosso setor. Finalmente, falar um pouquinho, né? Eli, a gente olhando o
crescimento do mercado imobiliário, olhando o crescimento do crédito imobiliário e olhando a valorização imobiliária, a gente tem uma explicação por que as coisas vão caminhando e vão dando certo. Quer dizer, quem comprou imóvel nos últimos tempos, eu gosto muito desse índice geral do mercado imobiliário residencial, que é coletado pela Fundação Getúlio Vargas, e que ele traz no seu bojo os laudos de avaliação de todos os financiamentos imobiliários que são feitos. O que vale um imóvel. É o valor do imóvel. Perfeito, perfeito. E esse índice cresceu 88% nos últimos 7 anos, contra um IPCA de 44%. E na cidade de São Paulo, também com IPCA de 44%, ele cresceu 112%. Isso aqui dá aquele sentimento, né, da pessoa que compra o imóvel, comprou lá em 2022, está recebendo agora em 2024 e 2025, e ele, quando recebe o imóvel, ele fala, puxa vida, né? Ele teve uma valorização do seu investimento. Eu fiz um bom negócio. E é isso que tem acontecido. É isso que não leva a distrato, ou seja, a saúde do mercado. Não, o investimento imobiliário está se mostrando um bom negócio para quem compra. Perfeito. E o nosso ecossistema mostra um equilíbrio por conta de ter dinheiro, por conta de ter oferta de produtos aderentes à demanda e por conta da valorização. O trabalho, o cálculo da GV demonstra, há uma valorização real do bem imóvel. Só em 2024, o preço dos imóveis cresceu 12,7% no país. Crescer 12,7%, um IPCA de 5%, significa que houve um ganho de riqueza, houve um aumento real de patrimônio. Aí, no seu patrimônio de 6% a 7%. Houve um ganho, um aumento do patrimônio das pessoas que compraram imóvel. Somente em 2024. E agora falar um pouquinho para vocês, né, quais são as nossas expectativas para 2025. Nós vamos sair um pouco da foto e agora vamos para o filme. Então vamos lá. Vamos tentar adivinhar o filme. Até o ano passado, as taxas de juros do SBPE elas estavam muito próximas a 10% ao ano. Hoje elas estão muito mais próximas a 12% ao ano. Mas isso não tem impedido que a esteira de financiamento ela continue a fluir e os dados da DECIF demonstram isso. As pessoas que fizerem financiamento a 11,3% que tem oferta no mercado, ou a 11,9% que também tem oferta no mercado, essas pessoas, mesmo que o juro, eu vou fazer uma hipótese aqui inexistente, mas vamos dizer que o juro fosse para 20% ao ano, daqui 2, 3 anos, os contratos delas, como os contratos assinados no passado, a 8, 8,5%, 9%, são garantidos. Eles mantêm a taxa. Se, por outro lado, uma hipótese não impossível, daqui a 2, 3, 4 anos, a taxa de juros estiver, ao invés de próxima a 15%, estiver próxima a 10%, estas pessoas que fizeram financiamento a uma taxa de juros de 11 a 12, elas terão a possibilidade de cortar o seu financiamento imobiliário. Isso é um lado da moeda. O outro lado da moeda é que, mesmo para quem tem dinheiro em outros ativos, a taxa de juros do crédito imobiliário é de 11 a 12% ao ano. Repito, a taxa de pessoa que ela continua vantajosa em relação ao CDI. Né? Então, em outras palavras, né, podemos ter casos até de pessoas que têm o dinheiro em outros ativos e fazem o financiamento. Eu queria fazer um comentário a respeito disso, começando pelo final que você falou. Hoje, o financiamento imobiliário, seja 11 ou 12 ou 10, ele tem taxa de juro negativa com relação a CDI. Então, quem tem recursos, é um bom momento para deixar o seu dinheiro aplicado e comprar imóvel financiado. Ele tem uma vantagem financeira também. Segundo ponto, o contrato imobiliário, se não me falha a memória, é um dos poucos e talvez o único contrato imobiliário, diferente de você comprar um automóvel, diferente de você comprar uma geladeira,
em que você tem a portabilidade. O que é portabilidade? Você pode diminuir a sua taxa de juros se por acaso ela cair. Então, eu fiz um contrato de financiamento para comprar meu imóvel, seja para investimento para morar, e estou pagando 11% ao ano. Amanhã o juro subiu para 20%, eu continuo com 11%. Amanhã ele baixou para 9%, eu vou no meu aplicativo de celular e diminuo a minha taxa de juros no próprio banco, ou posso, se eu quiser, mudar de banco, porque eu tenho portabilidade, o financiamento é meu. Talvez seja o único financiamento que tenha isso. Sem contar que nós estamos falando de 11%, 12% ao ano. E outros bens você está falando de 2% a 3% ao mês. Então, o financiamento imobiliário, e é por isso que o mercado tem esses números aí de venda e tudo, é o melhor financiamento, mesmo quando os juros é alto, mesmo quando os juros é baixo. É o melhor financiamento de aquisição de patrimônio. Sem contar, como a Fundação Getúlio Vargas atestou, ainda por cima você adquire um imóvel que está tendo valorização. Sem querer ser saudosista, pessoas que têm o cabelo branco, como nós dois, vão lembrar que desde a criação do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e do Sistema Financeiro de Habitação, a taxa sempre foi 10, 11, 12% ao ano. Nós passamos um período agora, nos anos, né, passados aí, com taxas de 8, 9, 10%. Né? Então, nós estamos voltando a uma taxa de juros que foi praticada nos últimos 60 anos. Praticamente. O estoque de imóveis, ou a oferta final de imóveis, ela se mantém abaixo da demanda de mercado. O mercado de São Paulo, gente, ele é, vamos dizer, muito dinâmico. Né? Vou dar um número para você. Nós lançamos no ano passado 369 empreendimentos ou fases de empreendimento na cidade. É como se todo dia do ano tivesse um lançamento. E o mês de janeiro não está diferente. Tá? Nós já estamos com muito mais lançamentos em janeiro de 25 do que em janeiro de 24. E uma das principais coisas que eu gostaria também de ouvir um pouco ali é que, quando a gente olha aquela taxa de juros, aquela curva de taxa de juros, que cresceu 50% em 2024, se a gente olhar a partir de setembro, outubro, novembro, ela cresceu praticamente 40%. Por quê? Porque todo mundo, o país estava na expectativa que o governo anunciasse medidas e trouxesse um maior compromisso com a redução de gastos, com a política fiscal. E, infelizmente, isso não aconteceu. Né? Junto com aquele anúncio de redução de gasto público, com a política fiscal, veio uma ideia aí de redução de imposto de renda para a pessoa física, a isenção até R$ 5.000, o que acabou tendo vamos dizer, um resultado inverso. A taxa de juros aumentou. É muito importante que o governo demonstre, no decorrer de 2025, no decorrer de 2026, é muito importante que ele demonstre um compromisso com redução de gasto público, com reforma administrativa, com política fiscal, e isso possibilitará a redução da taxa de juros. É que, na verdade, como nós estamos falando de expectativa, né? Então, é claro que uma taxa de juros muito alta não é bom. Não é bom para a economia, não é bom para o país. E a economia são vasos comunicantes. Por óbvio que o mercado imobiliário também tem o seu impacto da taxa de juros. O que a gente está colocando aqui é o seguinte: a taxa de juros só pode cair e só cairá, e aí é matemática, quando o governo federal tiver um maior compromisso com os gastos públicos e a política fiscal. É isto que a sociedade está cobrando do governo e é isso que tem que ser feito para que os juros sejam reduzidos. Não é uma questão de trocar o presidente do Banco Central, é uma questão de política econômica. Então, aqui é um problema para o Brasil, a taxa de juros no nível que está é ruim, não é bom, vai afetar a economia, vai afetar digamos assim, a economia como um todo, e a gente espera e deseja que ela caia. Para cair, o setor federal tem que fazer a sua parte. A gente espera que ele faça e está toda a sociedade cobrando que ele faça. Controle o gasto público, faça a reforma administrativa e aí sim os juros vai ter.
finalmente, a nossa projeção para 2025. E eu confesso para vocês que há quase 20 anos fazendo essas coletivas aqui no Secov, desde 2007, um dos exercícios mais complicados é fazer projeção. Eu quero fazer uma colocação para você. O cenário de lançamento de vendas até dezembro não tem nada, assim, fora a taxa de juros, não tem nada no cenário que diga que isso vai arrefecer. Tá? Porém, nós estamos colocando ali o programa Minha Casa Minha Vida, lançamento de vendas, um range aí de estabilidade até um crescimento de 5%. Por quê? Porque eu não sei se o orçamento do Fundo de Garantia terá condições de continuar suportando o crescimento do mercado. Não é na cidade de São Paulo, é no Brasil inteiro. É uma previsão. Né? É uma previsão. E outros mercados, gente, dentro disso que eu estou colocando para vocês, né? Repito, último trimestre muito bom a pesquisa do mercado imobiliário. Os lançamentos em janeiro significativamente maiores do que os lançamentos de janeiro de 2024, né? Mas nós preferimos aí, vamos dizer, na nossa projeção, deixar aí uma banda, né, entre menos 5% para outros mercados e mais 5% para outros mercados. É uma previsão, digamos, conservadora. É. Acho que é isso. Se for olhar a foto, né, ele vai falar, puxa vida, mas pode crescer muito mais no mercado. Né? Na frente é que a gente saberá, mas no filme é isso que a eu acho que é uma projeção responsável. Se sente à vontade para fazer. Okay. Então, eu vou agradecer vocês, né, a atenção de vocês, esses 40 minutos aí que a gente pôde apresentar os dados para vocês. Vou dar início às perguntas. Os jornalistas que estiverem, que quiserem se manifestar e se identificar, pode fazer agora, né? Informando o seu nome e o respectivo veículo. Ok. Obrigado, Celso. Pessoal, estamos abertos aqui a perguntas e alguns debates. Fiquem à vontade. Tem pelo chat também? Vou tentar ler. Gabriel, da HM Engenharia, gostaria de saber se o material e a gravação da reunião serão disponibilizados. Sim, né? Tudo vai estar disponível. Depois o nosso pessoal de comunicação vai colocar isso aí para divulgação. Lembrando que para a imprensa a divulgação é completa, total, e para as empresas, para você ter a divulgação total desses dados e outros, você tem que ser associado do Secov para ter ela completa. Algum jornalista que queira fazer pergunta? Eu já tenho gente que está assistindo ali. Aqui, alguém perguntou se é possível pelo chat. Sim, é possível. Pode fazer pelo chat, que a gente vê aqui. A pergunta do Odercides Almeida, pedindo para a gente falar um pouco mais sobre os motivos das menores taxas de inadimplência e de extrato. Ele é da Construção e Valor, Vale. Deixa eu comentar uma coisa. Eu acho que isso está consolidando vamos dizer, um hábito das famílias brasileiras, né? Lembrando que poucas famílias terão mais do que um imóvel durante sua vida, a importância que eles dão para a sua casa própria, para o seu imóvel, e
questão do cuidado que tem com o crédito imobiliário. Hoje o crédito imobiliário ele tem um processo que foi muito demorado, e era muito demorado para você fazer uma execução. Hoje, se a pessoa ficar 3 meses sem pagar a prestação, aquele 1% lá, isso vai para o cartório de registro de imóveis. Alienação fiduciária. E se ele não. A alienação fiduciária dá uma segurança muito grande para o credor. E um grande benefício para o pagador adimplente, porque quem está pagando não tem embutido no seu custo o custo de quem não paga. E tem uma valorização muito grande do imóvel. O imóvel está valorizando. Isso mostra que a pessoa vai deixar de pagar algumas coisas antes de deixar de pagar o imóvel. Ela vai deixar de pagar o imóvel como última, vamos dizer, um último coisa que ela, se não tiver condições de pagar mesmo. E quanto ao distrato, o distrato que ele virou, vamos dizer, um problemaço lá nos anos de 15, 16, ele sempre foi uma constante no nosso mercado imobiliário. Ele tem uma empresa, né, mais de 70 anos. Eu tenho certeza que durante a vida toda, o pai dele, eles, durante o empreendimento, na hora do lançamento, durante a produção até a entrega, acontecia um problema de falecimento, acontecia um problema de doença na família, acontecia um problema de mudar de cidade, ou seja, isso sempre foi uma situação. Pontualmente sempre acontece. Que pontualmente acontece na incorporação imobiliária. Está dentro desses parâmetros. Ele ganhou, vamos dizer, notoriedade naquela época que o judiciário passou a não respeitar os contratos. Mas essa época não existe mais, voltou. É isso aí. Alguém fala aqui sobre as perspectivas do segmento alto padrão, é o que o Celso já falou. A gente imagina entre menos 5% a 5% de crescimento de alto padrão no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Vai indo muito bem, obrigado, mas fica dentro dessa projeção que a gente está fazendo. Tem mais perguntas? Os custos de financiamento vão aumentar logo agora ou os bancos vão manter as taxas? Olha, vou fazer uma colocação para você. Nós fizemos uma pesquisa no início da semana, né? Não para a coletiva de imprensa, mas o financiamento mais barato está 11,3% mais TR, 11,3% ao ano mais TR. E o mais caro está 11,99% ao ano mais TR. Eu tenho impressão não, dá para ter uma certa segurança que não vai aumentar mais do que isso. Estou falando para as pessoas físicas. Para as pessoas jurídicas, já subiu e a perspectiva não é boa, né? Porque está se captando muito dinheiro de tesouraria, muito dinheiro do mercado de capitais e aumentou significativamente a taxa de juros para as pessoas jurídicas. Quer falar sobre isso? Não, é isso aí. Tá. Vocês acham que o setor de locação residencial vai se fortalecer, dado o aumento de juros e a dificuldade? Olha, o mercado de locação é um mercado muito forte. Mais de 20% das famílias brasileiras moram em imóvel alugado. A gente ainda sofre um pouco por falta de uma política, vamos dizer, de locação social, né? Mas eu acredito que possa. Posso responder assim? A pergunta diz se a gente acha que os aluguéis vão se fortalecer em função da taxa de juros, dificultando o acesso do crédito para comprar. Eu acho que não. O crédito imobiliário para comprar a gente já falou, é o financiamento mais barato que tem. Né? Ele está na faixa de 11, 12, como o Celso falou, Selic de 14 indo para 15. 11, 12 é histórico, sempre foi mais ou menos esse valor. Então, o mercado de locação vai se fortalecer, sim, porque tem muita demanda para locação, tem pouca oferta, mas não pela dificuldade de crédito para comprar, porque não terá dificuldade de crédito para o comprador.
Perfeito. Aqui tem quando teremos outras lives. Gostei muito do conteúdo. É só se associar ao Secov que você rapidamente tem mensalmente, talvez quinzenalmente, todas essas informações. Mas fico feliz que você gostou. Nossa, ele está sendo assistido lá na Suíça. Olha que coisa boa. Que maravilha. O YouTube é um lugar. O Roberto Viegas, colunista do Síndico Net, está perguntando se nós temos o número de empreendimentos lançados em 2024. Temos. Eu falei, viu, Roberto? Foram 369, é o número exato, mas a gente chama de empreendimento ou fase. Por quê? Por quê, Roberto? Porque, às vezes, um empreendimento de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele tem 1.200 unidades, 1.500 unidades, e ele é lançado em uma, duas ou três fases. Às vezes, um empreendimento, mesmo de outros mercados, é um empreendimento muito grande, e ele é lançado em uma, duas fases. Então, foram 369 lançamentos ou fases de lançamento no ano de 2024. Tem uma pergunta sobre inadimplência em 25. Acho que a gente vai se manter aí entre 1 e 2, porque a única coisa que colocaria, o único fato concreto que colocaria a inadimplência no outro patamar seria um desemprego generalizado no Brasil, e a gente está longe disso. Eli, o Bruno Pegorini, nosso delegado em Bauru, né? É ele? É. É o Bruno. Ele gostaria de alguns comentários sobre os estúdios e sobre o mercado de luxo. Posso falar dos estúdios? Continua a mesma tendência, gente. São Paulo, o Eli costuma brincar que Nova York é aqui nessa cidade, no estado. Todas as cidades do mundo têm grande quantidade de apartamentos, estúdios, apartamentos de um dormitório. Durante muito tempo ficou sem se produzir isso, tanto em São Paulo quanto no interior. E hoje tem uma produção significativa de apartamentos de um dormitório ou estúdio. Ou mesmo 2 dormitórios compactos. Acredito que a tendência continue. E você quer falar do mercado de luxo? Não, o mercado de luxo é o que você já falou, é um mercado que tem uma velocidade, tem uma dinâmica diferente, né? Porque, por óbvio, o custo é maior, o ticket é maior, né? Não o custo. Esse talvez sofra um pouco mais aí com o, digamos, com o ambiente econômico causado pela taxa de juros. Mas, de novo, Bruno, entre menos 5 e 5 ele deve crescer, sim, numa visão bem conservadora do Secov. Eu não duvido que no final do ano a gente se surpreenda com alguma coisa crescendo do que isso. O interior, né, Bruno, você conhece bem, ele caminha muito paralelo ao que acontece aqui na cidade de São Paulo. Eu não falei aqui, a Rita está perguntando aqui, Rita Santos, está perguntando se eu podia dar um número de lançamento. Eu não falei, não. Mas eu lembro, em janeiro do ano passado, Rita, Ela está só elogiando excelentes informações. Nós lançamos 8 empreendimentos. Desculpa. Em janeiro de 24, nós lançamos 7 empreendimentos ou fases em São Paulo. Em janeiro de 25, nós já estamos com 13 contabilizados, podendo chegar a 16. Tá? Então, já dá para ser. Por isso que eu afirmei que os lançamentos de janeiro de 25 já são superiores aos de janeiro de 24. Ok, gente? E tem uma outra aqui, classe de ativos multifamily, que é a maior dos Estados Unidos, vai crescer muito no Brasil. No Brasil, não sei responder, em São Paulo, sem dúvida. Esse tipo de, vamos dizer, de classe de ativo, como você falou, vai ter um crescimento muito grande, por óbvio, a locação muito forte na cidade, vai continuar crescendo, até porque a oferta é muito baixa ainda. Se comparar com os Estados Unidos, então, é um oceano de diferença. Claro que a taxa de juros muitas vezes machuca um pouco esse investimento, mas quem investe no mercado imobiliário, multifamily e outras coisas, ele pensa a longo prazo, né? Ele não é a taxa de juros hoje é alta, então eu não vou fazer. Não é assim que funciona. Então vai crescer sim. Muitos elogios, Celso, a você especialmente, menos a mim. Imagina, imagina. A última questão aqui que chega para a gente pelo YouTube
essas projeções. O que a gente fala de -5 a +5, ou de 0 a 5, vale para tudo, gente. Vale para lançamento, vale para venda, vale para VGV, vale para VGL. Né? Dentro dessa, dessa linha. Né? E uma última pergunta ali do Eric. Ele diz assim: como os prazos de empreendimento são longos, acha que a inflação pode afetar a inadimplência? Posso responder? Pode. Não, acho que não. A inflação está sob controle. Se tem uma coisa que vai cair no Brasil esse ano é a inflação, justamente por causa da taxa de juros muito alta. O que afeta a inadimplência é que se a gente estivesse falando de uma alta taxa de desemprego, né, de uma grande crise econômica, né, Celso? A um ambiente infinitamente mais deteriorado, afetaria a inadimplência. Acho que o problema não é a inadimplência. Para o incorporador hoje é um problema de viabilidade, de fazer com que os empreendimentos tenham viabilidade, que eles caibam no bolso do consumidor final, porque quem manda no preço é a sua excelência, o consumidor final, a sua majestade, o consumidor final, e a questão da taxa de juros, tanto do país, que afeta o ambiente econômico, como do funding. Né? Isso é um desafio muito grande para o setor. Perfeito. Gente, algum jornalista? Ninguém? Sim? Temos mais 2 minutinhos. Monetário? Eu consigo ver. Prazo das LCIs, o veto do Fundo de Investimento Imobiliário. Pode dar mais detalhes do que tem sido feito? Ô, Juliana, são embargos constantes. O que a gente tem feito é conversado muito com o governo. Semana passada mesmo, nosso presidente esteve em Brasília, com o presidente Lula, com o ministro Haddad. Conversas mensais. E essas conversas não param. Quanto à reforma tributária, o Fundo de Investimento Imobiliário, hoje tem reunião. Não, eu poderia responder o seguinte: os fundos de investimento imobiliário serão resolvidos nos próximos 60, 90 dias. Isso vai voltar ao normal. Então, a gente não tem muita dúvida disso, porque a própria equipe econômica reconhece que foi aí um equívoco jurídico o velho. Isso vai cair. O prazo das LCIs para 2025 vai cair também para 90 dias. Nós não podemos falar para os próximos anos, mas a equipe econômica já avisou que também vai corrigir isso. São as duas expectativas que a gente tem negociados aí com a equipe econômica e a gente acredita que eles vão cumprir, porque tem essa promessa de resolver essas duas questões nos próximos 60 dias no máximo. Aliás, o ministro Fernando Haddad já tem dito isso de público que vai resolver. Gente, resumidamente, o mercado vai indo muito bem, obrigado, e a exceção da taxa de juros, que está atrapalhando bastante a gente. E o desafio do funding? Né? Uma pergunta do Matheus, mesmo no cenário macro ruim. Matheus, o mercado qualquer de pergunta, não, para todo mundo saber. Classe média alta pode ser, tende a ser, de alta renda, ser resistente. Eu acho que a única coisa que pode prejudicar o mercado realmente é esse descolamento, esse aumento exagerado da taxa de juros. Os outros pilares da economia, como inflação, como taxa de juros, como IPCA, né, como o valor do dólar, eu acho que não vão afetar. Mas, não, você me permite, Celso? A pergunta é, mesmo com um cenário macro ruim, o que faz o mercado de média e alta renda ser resistente? Primeiro, você tem um financiamento para comprador. Segundo, taxa de juros negativa para esse financiamento. Você pega uma pessoa que tem um dinheiro no banco, é melhor ele manter o dinheiro no banco e pegar um financiamento bancário, que ele vai ter vantagem financeira contra isso. E o alta renda, ele evidentemente tem esses recursos. Então, ele está num momento de taxa de juros negativa para comprar um imóvel. O imóvel está valorizando, ele sabe que a taxa de juros, todos nós sabemos que em algum momento, não esse ano, mas em algum momento essa taxa de juros vai cair, porque você não sustenta
um país com uma taxa de juros desse tamanho, e o pessoal de alta renda se antecipa a isso e faz mais suas compras num bom momento. É um bom momento, 25 e 26, é um bom momento para comprar imóveis de alta renda. O Minha Casa Minha Vida, a taxa é tabelada, a taxa é baixa, a demanda é imensa, não tem problema. Eu acho que com isso a gente responde essa pergunta. Chamaram a nossa dobradinha, enviaram a nossa dobradinha. Oh, que bom, Celso, fico feliz por isso. Hoje o Neymar está voltando. Ele ia tirar Mas 10, mas eu estou informando vocês que o Neymar está voltando. que a apresentação estará disponível para download no portal do Secovi, www.secovi.com.br, e a gravação da coletiva permanecerá no canal do Secovi no YouTube. Agradeço a paciência de vocês, a presença de vocês. Agradeço aos colegas do Departamento de Economia, agradeço aos colegas do Departamento de Comunicação, que estão à disposição de vocês aqui, 7 dias por semana, 24 horas. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia. Obrigado, Celso. Aí mudou.